Salve, salve, gente querida, gente amada. Tudo na paz? Espero que sim. O que são as constelações familiares sistêmicas? Será que um católico, será que um cristão pode participar de uma constelação familiar? Muito bem, meu nome é Paulo César, sou formado em filosofia, teologia, sou master coach e também sou terapeuta. E hoje vamos falar muito claramente sobre o que são as constelações, como elas começaram. Por isso, com preconceito ou sem preconceito, fique até o final e saiba um pouco mais sobre realmente o que são as constelações familiares sistêmicas. E é impossível falar sobre constelações sem falar em Bert Hellinger. Quem foi Bert Hellinger? Bert Hellinger morreu ano passado, em 2019. E ele é de origem alemã, e quando ele ainda estava no colégio, no ensino, ainda na época nazista, os soldados nazistas, né, ele teve uma certa discussão com um dos soldados, porque estavam querendo ensinar na turma que um filósofo, Hegel, ele era a favor do nazismo. Só que Hegel morreu muitos anos antes do nazismo em si começar. E com isso, o que aconteceu? Ele começou a ser perseguido. Diante disso, o Bert, de uma família católica, os pais conversando com o pároco, preocupado com a vida do próprio Bert, acabam concordando e colocam o Bert Hellinger num seminário católico. E aí o que acontece? Ele acaba se adaptando, graças a Deus, e se torna sacerdote. Assim que é ordenado sacerdote, ele é enviado da Alemanha para a África. E justamente na tribo Zulu, ali fazendo seu trabalho de evangelização, sabendo respeitar a cultura, porque ele era um novo que estava chegando. E ele vai aprendendo muitas coisas com a população, com o povo. E em dado momento, ele acaba conhecendo uma forma de viver que o chamou muita atenção, porque quando qualquer pessoa tinha algum tipo de dificuldades, sonhos, pesadelos, quando as pessoas não estavam indo bem nas plantações, na pesca, na família, doenças, enfim, quando havia um desequilíbrio no âmbito familiar, no âmbito pessoal, essa pessoa se reunia com alguns anciãos em volta aí de uma fogueira ou não, dependendo do dia e da hora, enfim. E esse ancião, ele fazia algo que hoje nós chamamos de uma psicodinâmica, com bonecos, ou enfim. E eles pegavam pedras conforme aquilo que a pessoa trazia de problema, eles iam montando, aspas, um certo teatro representando aquilo que estava acontecendo. E a pessoa ia dizendo que essa pessoa estava olhando para baixo, olhando para cima, estava de costas, estava próximo, estava distante. E conforme os anciãos iam mexendo, né, nas pedras, fazendo ali aquela ação muito pedagógica de tomar a consciência, a pessoa em si ia realmente fazendo isso, tomando a consciência do que estava acontecendo. Mas por que as constelações se tornaram tão famosas? Por que elas são tão bem utilizadas no mundo hoje? Assim que o Bert ainda não havia esse conceito de constelação, o Bert Hellinger ele acaba, depois de alguns anos saindo da tribo Zulu, volta para a Alemanha, e muito impactado com isso, ele estuda mais ainda psicologia, ele acaba entrando muito na questão de Jung, de Adler, que eram psicólogos influentes ainda na época sobre a questão comportamental, sobre a questão dos sentimentos, das percepções. Nesse mesmo tempo, ele acaba tomando consciência daquilo que Robert Schuldak fala sobre os campos mórficos, sobre a possibilidade da percepção no seu corpo daquilo que está acontecendo. Quantas vezes
Eu, você, cada um, já entramos em alguns lugares, estivemos com pessoas e acabamos sentindo que havia alguma coisa de diferente, ou muito bom, ou até mesmo muito ruim. Qual é a sua sensação quando você entra em um cemitério? Qual é a sua percepção corporal mórfica, de forma, quando você entra num ambiente que você já sabe que é um pouco mais sensível, como um hospício, como, enfim, algum lugar nesse sentido? Nós vamos percebendo, não é isso? E até usamos uma palavra chamada energia. Energia significa força. Então dizemos que a energia do lugar está muito forte ou muito pesada, não é mesmo? Nesse momento aqui nós não estamos falando em nada a ver com esoterismo, sobre o conceito de energia no universo esotérico, tá ok? Com respeito aos nossos irmãos que aceitam essas afirmações, mas aqui estamos falando na questão de energia do campo de força. E aí o Bert também acaba conhecendo o psicodrama do Jacob Moreno, e ele também acaba sendo influenciado, e graças a Deus, pelas esculturas familiares da Virginia Satir. E então ele acaba concatenando todo esse campo de informação e nos apresenta aquilo que em português nós chamamos de constelações familiares sistêmicas. E as constelações, elas têm base três leis fundamentais, que quando nós não honramos, não respeitamos essas leis, irá realmente gerar problemas para a nossa vida. Qual é a primeira lei sistêmica que acontece? Que temos aí, que é a lei da hierarquia. Saber honrar e respeitar todos aqueles que vieram antes da gente. Afinal, não é isso que nós vemos na Bíblia? Honrar pai e mãe? Não temos que aprender a ter a honra, o respeito pelos mais velhos? Então é justamente quando nós queremos quebrar essa hierarquia, esse respeito de quem veio antes, a gente acaba criando problemas na nossa vida. Quando um filho quer ser mais do que o pai, quando um filho quer ser mais do que o avô, do que a avó, isso gera problemas. Problemas na ordem até mesmo psicológicas na vida da pessoa e na vida do grupo. Porque há uma mudança de posicionamento do indivíduo. Então, hierarquia é a primeira lei. A segunda lei que o Bert Hellinger nos apresenta é a lei do equilíbrio. É importante saber dar e saber receber. Nós não podemos ser pessoas que apenas queremos dar tudo para todos. E assim como também não ser apenas aquela pessoa que só quer receber. Entende? Fica assim se fazendo de vítima. Isso acaba gerando problemas. E os problemas vão só aumentando. Então a segunda lei é a lei do equilíbrio. E temos, como eu disse, três leis. A terceira lei é a lei do pertencimento. Todos nós pertencemos. Quando nós não nos sentimos que pertencemos a um grupo familiar, por algum motivo a pessoa é excluída, a pessoa é retirada desse grupo, isso gera problemas. Quando uma dessas leis, ou até mesmo as três leis, não são honradas, não são respeitadas, quando o filho quer mandar no pai, quando eu só quero ser aquele que dá para todo mundo, eu sou aquele pessoa magnífica que doa tudo para todos, ou até mesmo aquele que só quer saber de receber e se faz sempre de vítima, culpando os outros, ou quando eu não me sinto pertencente a uma família, a um grupo. E lembre-se aqui que nós temos aí alguns grupos, tá bom? Temos o grupo família, que é o mais importante de todos. Não importa aqui, gente, se eu conheci ou não meu pai ou a minha mãe, ok? Mas o importante aqui é honrar o pai e mãe. E aí, voltando aqui para o pertencimento, quando nós não nos sentimos pertencentes a um grupo familiar, quando nós não nos sentimos pertencentes a um grupo religioso, a um grupo profissional e somos excluídos
ou nos excluímos porque achamos que as pessoas não nos aceitam, isso vai gerando problemas na nossa vida. Então, o Bert nos ensina muito para que a gente possa vivenciar essas 3 leis. E quando percebemos que não estamos indo bem, que não estamos respeitando, é poder parar e voltar o nosso olhar a quem para o direito. Ok? Simples, fácil e básico. Fundamental. Qual é um grande problema na constelação? Na verdade, não é um problema na constelação. E aqui nesse momento eu peço licença a todos os meus irmãos não católicos, não cristãos, mas infelizmente nós católicos costumamos achar que um padre, quando deixa o sacerdócio, se torna um demônio. Desculpe, mas é essa a expressão. Achamos que quando uma pessoa, um religioso, uma freira, um padre, enfim, deixa a vida religiosa, se torna objeto do maligno. Foi isso que aconteceu. O Bert Hellinger acabou deixando o sacerdócio, casou. Olha que escândalo! Casou 2 vezes. E aí queremos dizer que a constelação é algo horrível, ridículo, porque era um padre que deixou o seminário, que deixou o sacerdócio para viver casado. Gente, matrimônio é dom. Entende? Então, infelizmente, muitas pessoas querem se pegar apenas no ponto do Bert Hellinger ter deixado a vida sacerdotal e ter casado para dizer que toda a constelação é uma coisa ruim. Não é assim, ok? Parênteses aberto e fechado. É importante dizer ainda sobre as constelações que, além dessas 3 leis sistêmicas que nós vemos no seu livro Ordens do Amor, o Bert também nos apresenta leis da ajuda, formas da ajuda, leis da ajuda. Essas leis, ele nos apresenta que é algo muito específico para quem trabalha com formação, quem é formador, quem é médico, quem é juiz, quem é engenheiro, quem é advogado, quem trabalha com um cliente em si, para os coaches, né? E essa lei, essa forma das ordens da ajuda nos ajuda muito a perceber a vida no meu papel e no papel do cliente. Rapidamente vamos ver essas 5 ordens da ajuda. A primeira ordem da ajuda, ele diz que temos que aprender a dar apenas o que se tem e esperar e tomar apenas o que precisa, que vai muito ao encontro da lei do equilíbrio. A segunda ordem é submeter-se às circunstâncias e somente intervir e apoiar à medida que elas permitirem. Temos que aprender a saber o nosso lugar, o nosso momento de tomar ações ou não. A terceira ordem da ajuda é colocar-se como adulto diante de outro adulto. Renunciar às tentativas do cliente de forçar o ajudador, o profissional, a fazer o papel dos seus pais. A quarta ordem da ajuda requer a empatia do ajudante, focada mais no sistema como um todo, do que exclusivamente no cliente. É poder olhar a realidade de forma plena, total, não unicamente naquilo que o cliente, que a pessoa está apresentando. E a quinta ordem da ajuda é saber amar cada um do jeito que é, aprender a colocar a pessoa no próprio coração. Então, diante dessas 5 ordens da ajuda, ordens da ajuda, que cada profissional pode contribuir de forma magnífica na vida do outro, na vida do cliente. E como é que as constelações funcionam? Como que ela acontece? Ela pode acontecer em grupo, ok? Onde que chamamos de workshop ou de reunião, cada lugar acaba chamando de um nome, de uma forma, e o cliente vai falar bem baixinho, perto do constelador, do facilitador, a situação que ele perturba. Por que ele vai falar baixo? Para que os outros não ouçam, para que ninguém seja influenciado. E diante daquilo que a pessoa fala com o terapeuta, o constelador, enfim,
Ele vai pedir para que o seu cliente pegue 1, 2, 3, 4, 20 pessoas, dependendo do caso, e coloque ali, posicionando cada uma onde que ele acredita que deve estar. Olhando para cima, para baixo, de costas, de frente, enfim. E depois essa pessoa volta e senta do lado do constelador e as pessoas vão como que num teatro, aspas, um teatro não ensaiado, vão se movimentando. E a movimentação acaba fazendo com que a pessoa, e também o constelador, sinta o que está acontecendo de fato. Qual é ali a causa do problema daquilo que ele falou. Por isso que antes nós falamos da situação mórfica, tá? Da forma como que acontece, que gera uma sensibilidade no cliente. Não tem, gente, com todo respeito aos nossos irmãos espíritas, não tem nada a ver com o espiritismo, ok? Estamos falando aqui de uma outra forma, de uma outra coisa, nada a ver envolvendo religião, ou conceitos religiosos, ou conceitos espirituais, ok? E conforme essa teatro, esse psicodrama vai acontecendo, a pessoa vai percebendo o seu comportamento, vai percebendo o que ele anda fazendo ou o que ele anda não fazendo que deveria fazer, ok? Se não temos pessoas, nós podemos também fazer aquilo que chamamos de âncoras de solo, que é usar uma cadeira ou até mesmo usar algum objeto representando as pessoas, como acontecia lá na tribo Zulu, que aí o próprio terapeuta vai movimentando e a pessoa vai percebendo o estado físico, como é que ele fica, se o ombro direito ou se o ombro esquerdo fica mais pesado, fica quente, se a mão fica tremendo, fica formigando, a perna, enfim, a pessoa vai tendo reações físicas no próprio corpo, que depois passa, lógico, é uma questão de poder sentir o que está acontecendo ali no campo. Também pode ser usado com bonequinhos, aqueles bonecos da Playmobil, entende? Então, é uma forma terapêutica muito utilizada hoje. E ela é boa, ela funciona, ela tem um respaldo. Gente, a constelação familiar sistêmica é usada hoje, lógico, por pessoas na família, no dia a dia. Ela é usada hoje em empresas, para poder fazer uma constelação da empresa como um todo, do grupo, ok? Ela é usada no campo pedagógico, nas escolas, os professores, alunos, temos aí hoje especialistas em constelação pedagógica, algo fantástico, tá certo? Temos também no direito, temos aí o direito sistêmico, que começou inclusive aqui no Brasil, com o Dr. Samir. Ele é um juiz, já até apareceu aí em alguns episódios na televisão, na mídia. Então, são lugares que estão usando, são realidades que estão usando a constelação para contribuir na harmonia da vida da pessoa, do grupo, da empresa, da realidade. A constelação familiar sistêmica, ela resolve problemas? Não. A constelação não vai resolver problema nenhum. O que a constelação familiar faz é poder nos dar um olhar, nos permitir que a gente olhe para uma realidade que está acontecendo e diante dessa realidade que a gente possa tomar uma atitude. É a nossa atitude diante da realidade apresentada que aí sim gera resultado. Quando a pessoa não quer olhar para aquilo que é apresentado, não vai haver solução, não vai haver mudança, não vai haver equilíbrio algum. Então, um cristão pode fazer constelação, pode participar de constelação? Lógico que pode, sem problema nenhum, ok? O fato é uma observação. Aonde que eu quero procurar um constelador? Normalmente, quando nós precisamos de um médico, de um oftalmologista, a gente não costuma perguntar se ele qual é o time, qual é a religião, qual é o lado político dele. A gente marca e vai. Mas concorda comigo que é tão bom quando a gente vai a um profissional, um médico, um advogado, um engenheiro, um terapeuta, e que a gente reconhece um símbolo daquilo que eu também gosto? Se eu vejo em um consultório médico
um brasão de um time que eu gosto, eu já fico mais contente. E se eu vejo um brasão de um time que eu não gosto, eu já fico, a gente gera esses conceitos. Se eu vejo no consultório um símbolo cristão, uau, que bom ver esse símbolo aqui. A gente se sente pertencente. Então, antes de procurar médico, engenheiro, advogado, terapeuta, constelador, coach, busque ver se ele também está alinhado à sua fé. Mas lembrando que na constelação ele não envolve o fator religioso, o fator doutrinal. Estamos ali para trabalhar a realidade daquela pessoa, daquilo que ela está nos apresentando, não para fazer algum tipo de evangelização ou algum tipo de doutrinação que a gente tem em mente. Então temos que aprender a respeitar as pessoas como elas são. Tá ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a compreender um pouco mais sobre o que é realmente constelação e não ficar ouvindo tanta coisa errada e feia que as pessoas andam colocando por aí de forma tão errada sobre constelação. Vamos buscar conhecer aquilo que realmente é. E se é bom, por que não usar? Concorda? Então fica com Deus. Um forte abraço. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, nos ajude a divulgar cada vez mais esse trabalho de desenvolvimento pessoal, profissional e espiritual. Seu irmão e amigo, Paulo César, coach católico. Um beijo no coração.